Olá pessoal, hoje é um marco no Complexo Jurídico Oliveira Campanina Educacional. Hoje nós iniciamos os julgamentos simulados do curso de pós-graduação e do curso de extensão em prática do direito militar da Unialfa FADISP. O julgamento foi desenvolvido pelos alunos baseado em fatos reais. São 6 casos já julgados pela Justiça Militar do Estado de São Paulo, em que os alunos, sem qualquer interferência de professores, desempenharam as funções de juiz, promotor e defesa. Debates orais o dia todo aqui na sede do nosso complexo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Iniciaremos a sessão de julgamento dos autos número 054-802 de 2009, da 4ª Auditoria Militar do Estado de São Paulo. Inicialmente, quero parabenizar a presença dos ilustres representantes do Ministério Público e também quero parabenizar a presença dos ilustres componentes da Defensoria. Em seguida, passo a palavra para o nosso mirinho para fazer a leitura da denúncia. Processo número 054-802 de 2009. Consta dos incultos autos de inquérito policial militar que no dia 9 de julho de 2009, por volta de 19 horas, na rua Jacaritinga, número 201, Jardim Pirajussara, São Paulo, o soldado PM 108904 Fabiano Cássio Domingos Azevedo, qualificado a folhas 31, e o soldado PM 125933 de 4 Francisco Thiago Farias Lima, qualificado a folhas 39, agindo em concurso, caracterizando pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando ao resultado comum, estando de serviço e violando o dever inerente à profissão, receberam diretamente, em razão da função, vantagem indevida no importe de R$ 1.500 da vítima secundária, José Matias Silva, ambos deixando, em consequência da vantagem indevida, de praticar atos de ofício consistentes na lavratura de auto de infração de trânsito e ainda na condução de José Matias ao distrito policial. Segundo apurado, na data dos fatos, os indiciados efetuavam patrulhamento rotineiro, compondo a guarnição da viatura M1602, quando avistaram um veículo Toyota, modelo Corolla, de placas DHU 3783, conduzido por José Matias Silva, e resolveram abordá-lo. Ocorre que, durante o acompanhamento policial, o veículo Toyota, ao ingressar na rua Carlos Alberto Bueno Neto, acabou por atropelar a senhora Rubenilde Penha da Costa, que atravessava a via pública, acompanhada de sua prima, Maria Rosário da Silva Almeida. José Matias não parou o veículo para prestar socorro, sendo neste momento abordado pelos denunciados. Durante a abordagem, enquanto o denunciado, soldado PM Thiago, verificava o estado de saúde da senhora Rubenilde, o soldado PM Fabiano ao motorista José Matias, realizando busca pessoal e verificando que José Matias não possuía carteira de habilitação para a condução de veículos automotores e ainda não estava com os documentos de porte obrigatório do automóvel. Ato contínuo, o soldado PM Fabiano disse a José Matias que sua situação estava complicada em razão da ausência dos documentos pessoais do veículo e que teria que conduzi-lo até o distrito policial, afirmando também que, chegando à delegacia de polícia, não haveria mais como conversar. Diante de tal manifestação,
José Matias perguntou ao indiciado, soldado PM Fabiano, se haveria a possibilidade de um café no valor de R$ 500 para evitar sua condução até o distrito policial, tendo o indiciado respondido: uma quina não vira, tem que ser pelo menos 2 duques, insinuando assim que o valor do café deveria ser de R$ 2.000. A vítima secundária disse que não conseguiria essa quantia, tendo o indiciado, então, dito que todos iriam até o hospital socorrer a senhora Rubenilde e que, se lá não chegassem ao acordo, José Matias seria levado ao distrito policial. Logo em seguida, os denunciados conduziram a senhora Rubenilde e sua prima, Maria Rosário da Silva Almeida, bem como José Matias, ao hospital do Campo Limpo. E lá chegando, o soldado PM Tiago acompanhou a senhora Rubenilde no atendimento médico, enquanto o soldado PM Fabiano ficou do lado de fora do hospital com José Matias, voltando a negociar o valor da vantagem indevida. Assim é que, ainda no hospital, José Matias entregou ao indiciado, soldado PM Fabiano, a quantia de R$ 500, ficando acertado ainda que, por volta de 19 horas, se dirigiria até o estacionamento do 37º Distrito Policial para entregar mais R$ 1.000 aos milicianos, sendo após o acordo liberado. Logo após, a vítima secundária conseguiu o restante do dinheiro com seu irmão, Edmar Matias Silva, mas quando acompanhada deste, se dirigia para o local em que deveria encontrar os denunciados, foi abordada pela guarnição de uma viatura da Força Tática composta pelo segundo tenente PM Marcos Correia de Moraes Berardino, soldado PM Damasceno e soldado PM Sérgio Dantas Souza, relatando a eles o ocorrido. Os fatos então passaram a ser acompanhados e presenciados à distância pelo segundo tenente PM Rafael da Costa Cassiano, segundo tenente PM Marcos Correia de Moraes Berardino e soldado PM Sérgio Dantas Souza, sendo que este último ficou com o telefone celular da vítima secundária a fim de evitar que ela contatasse os denunciados. Nesse interim, o soldado PM Dantas atendeu a ligação telefônica originada do número do denunciado, soldado PM Fabiano, tendo o interlocutor lhe perguntado se estava chegando e se estava trazendo o dinheiro. Chegando ao estacionamento do 37º Distrito Policial, a vítima secundária se aproximou do soldado PM Fabiano e, quando lhe entregava o dinheiro, foram abordados pelos policiais da Força Tática. O soldado PM Tiago, que assistia à conversa entre Fabiano e José Matias do outro lado da rua, tentou deixar o local, mas foi detido ainda nas imediações da delegacia. Diante desses elementos, os denunciados foram presos em flagrante delito. É certo, por fim, que os indiciados, estando de serviço e violando o dever inerente à profissão, deixaram de praticar atos de ofício consistentes na lavratura de auto de infração de trânsito e ainda na condução de José Matias ao distrito policial, em consequência da vantagem devida recebida de José Matias. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência o soldado PM 108904, 8, Fabiano Cássio Domingos Azevedo, e o soldado PM 125933, Distrito 4, Francisco Thiago Farias Lima, como incursos no artigo 308, parágrafo 1º, acumulado com o artigo 53 e o artigo 70, inciso 2, alíneas G e L, todos do Código Penal Militar, requeiro que R e A, S, seja instaurado competente processo penal militar para que os denunciados sejam, ao final, condenados, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas nos termos dos artigos 399 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. Rol de testemunhas: 1. José Matias. 2. Segundo Tenente PM Marcos Correia de Moraes Berardino. 3. Segundo Tenente PM Rafael da Costa. 4. Soldado PM Sérgio Dantas Souza. 5. Edmar Matias Silva. 6. Rubenilde Pena Costa. Lida a denúncia, passa a palavra ao representante do Ministério Público. Excelência, boa tarde. Boa tarde, senhores. Excelência, inicialmente cumprimentá-lo pela presidência dessa sessão. Nós do Ministério Público sempre admiramos
sentenças proferidas, sempre certas, na medida exata, sempre fazendo a justiça. Senhores, membros da Polícia Militar, Corpo Militar formado, nós, do Ministério Público, de igual forma, procuramos sempre respeitar as decisões aqui proferidas, sempre admiramos o sistema militar, as regras militares, admirados sempre com a eficiência no cumprimento do regulamento e fazendo sempre cumprir a justiça. É difícil membros da Polícia Militar julgando o próprio policial militar. Infelizmente se faz necessário, tá? E estamos certos que a justiça será feita. Membros da Defensoria, Ordem dos Advogados, assim como necessário se faz homenagear todos o júri, tá? Os membros da sessão, o senhor presidente, a Ordem dos Advogados do Brasil se torna muito necessária nesse momento. Sem os senhores, a justiça não seria concretizada. Certo? Esperamos que essa sessão se desenrole no nível amistoso, porém buscando a justiça, observando o lado do Ministério Público, o lado da Defensoria, porém que sobressaia a justiça. Muito obrigado. Teremos um excelente julgamento, senhor. Bom dia a todos. Eu faço das palavras do meu colega que me antecipou as minhas, cumprimentando a todos os senhores, aqui os representantes da OAB, o meu colega também, o senhor promotor. Enfim, como disse, antecedeu meu colega, contra fatos não há argumentos. Realmente é notório que se faz necessário, a justiça precisa se manifestar diante do acontecimento quando há em curso 2 acusados pelo crime de concussão, né? E isso é notório, como nós vemos aqui, como consta nos autos e registrado até pelos fatos que aqui também estão descritos, que os indiciados exigiram para si um valor equivalente ao que for até eu vou até acrescentar isso, que me deixa muito triste, porque é triste vir aqui hoje ter que acusar 2 policiais que estão aqui para defender a sociedade como um todo. Mas o crime cometido por eles, de certa forma, é muito inaceitável, até porque, como tem uma palavra que foi dita aqui, a que mais me marcou, que devido à exigência, quando ele disse, uma quina não vira, tem que ser pelo menos 2 duques, que foi o oferecimento do café no valor de R$500, deixando bem claro que esses 2 duques seriam R$2.000. Então é notório que foi forçoso, até porque há nos autos a prova de que foi encontrado o valor de R$1.000 com o irmão da vítima, que inclusive foi ao encontro do mesmo, para levar ao batalhão onde foi combinado, porque houve o atropelamento de uma senhora, quando a vítima avistou a viatura policial, entrou numa rua sem saída, que era inclusive pedestre atravessando, ele nem notou e acabou atropelando uma senhora. Nisso, os policiais o abordaram e, enquanto um foi socorrer a vítima do atropelamento, o outro foi verificar o motorista e viu que ele estava sem a documentação do carro, que é obrigatório, todos nós sabemos, e sem a carteira de habilitação. Como podia dirigir sem estar habilitado, não é mesmo? Em vez de já tomar todas as devidas providências de praxe, ainda foram primeiro, claro, socorrer a vítima do atropelamento, e ao verificar a falta de documentação, disse a vítima, o senhor Matias, a coisa vai ficar complicada para o senhor, pois aqui está ausente os documentos do carro e do senhor. Foi quando a própria vítima supôs, ingenuamente, até com medo de policial fardado, militar, e ele sabendo que estava sem a documentação necessária e obrigatória, disse, não vai um café? O café é algo simbólico. Mas não, o policial não se contentando, ele ainda disse o valor, R$500, o café R$500, ele disse, uma quina não vira, tem que ser pelo menos, ou esse pelo menos já nos traz a ideia de que se ele tivesse ali mais de R$500, seria o que ele tivesse ali.
Uma quina não vira, tem que ser pelo menos 2 duques, já dando a entender que seria o valor de R$2.000. Pois bem, ali não chegaram a um consenso, tanto é que falou, a situação do senhor vai se complicar. Se nós não acordarmos aqui o que vai ser o valor decisivo, o senhor vai ter que ser levado ao distrito policial. Enfim, levaram a vítima do atropelamento até o hospital, todos acompanharam, inclusive até a vítima Matias, né, o suposto que estava sem os documentos, foi junto da viatura com a vítima do atropelamento, que estava com a sua prima, e o outro policial levou o carro. Chegando lá no hospital, um foi levar o atendimento interno junto com a vítima do atropelamento, e ali já chegaram, ele entregou no estacionamento os R$500 na mão dos indiciados. De um indiciado, porque o outro já estava dentro do hospital. Isso não significa que ele não saberia do que estava ocorrendo. Enfim, saindo de lá, já ficaram combinado ali, depois logo após já as tratativas do tratamento da senhora atropelada, marcado um encontro para as 19 horas, que seria o término do turno dos policiais, lá no batalhão do 37º. E marcaram as 19 horas para entregar o restante do dinheiro. Acontece que nesse interim, quando a vítima já estava indo ao encontro do batalhão, no batalhão encontro dos policiais, junto com o seu irmão que estava com o dinheiro, os R$1.000 no seu bolso, foram abordados pela uma viatura da tática. Inclusive pensando, a vítima já assustada, com todo esse temor, pensando que eles eram amigos, já sabiam de toda a negociata, relatou os fatos aos policiais. Então ali já se fizeram a campana como que é necessário e tem que agir mesmo nessa postura, porque para ser policial não tem que ser frio, não tem que ser morno, tem que ser quente ou frio, ou é 8 ou 80. Eles fizeram o devido flagrante, tanto que quando a vítima já foi ao encontro para entregar-lhe o dinheiro, eles já efetuaram a prisão. Então, excelências, a prisão foi em flagrante e o dinheiro fora visto, estava com o irmão da vítima. Então não há que se negar aqui que houve sim o crime de concussão, o que é vergonhoso, o que é triste para nós, que confiamos na polícia, esperamos dela o melhor comportamento possível, até para que sirva de exemplo, e já estão nas ruas justamente para nos defender desses crimes e de outros piores. Então eu venho aqui com os demais colegas realmente pedir a condenação dos indiciados no incurso do artigo 305 do Código Penal Militar, como concussão. Eu passo a palavra agora adiante ao meu nobre colega. Muito obrigada. Senhores, bom dia. Faço dos meus cumprimentos à pessoa do Dr. Cofácio, a este colegiado, a defesa. Fazer um adendo à questão da leitura da denúncia. Foi lido aí de início, e a denúncia se perfazia no artigo 308 do Código Penal Militar. Na verdade, foi retificado isso, né, que a promotoria e a acusação entende que ocorreu crime de concussão pela exigência de vantagem indevida e violação do dever funcional. Por quê? Devido à simulação, as palavras, a entonação, né, meritíssimos, uma quina, 2 duques, né, de forma que o fato do policial militar estar fardado inibe, constrange, né, a vítima. Tem medo, nós sabemos aí, todas as profissões, né, existem os bons e os maus, e na polícia militar não é raro, né? Não é raro a gente encontrar casos em que são julgados e condenados os policiais que são os maus, né? As laranjas podres. E a população temerosa, né? A população é temerosa. Nesse caso, a vítima, José Matias, temendo, entendeu como se fosse por uma exigência. Exigência, doutor, espasmo, né? Dissimulada. E a promotoria entende que sim, que foi uma exigência, né? Concorrendo sim pelo crime de concussão, tá? Em que pese o outro policial acusado, né, na denúncia constar que estava em outro local e que não presenciou, e demais outras coisas que constam da denúncia,
O fato é que 2 policiais trabalhando rotineiramente no dia a dia não percebem o comportamento do outro. E inevitável que um não... É inadmissível um falar que não sabe o que está acontecendo. Não dá mais para acreditar, né, no século XXI, que essas coisas estão acontecendo. Não dá. Um policial falar... Não dá porque o policial não é leigo no assunto. Falar, ó, eu não sei o que meu parceiro estava fazendo. Não. A acusação não coaduna com essa informação. De fato, que ficou claro, demonstrado pela entrega do dinheiro no hospital, né, e pela abordagem da equipe da Força Tática, onde foi constatado aí o numerário, a pecúnia no carro, e as versões, né, elas se encaixam perfeitamente aonde chega a ODP e chega lá, os policiais estão, né, esperando pelo dinheiro. Fato que houve nesse inteirinho uma ligação telefônica de um dos acusados para com os familiares, supostamente, falando que era para manter, comprar remédio, se comprometendo. Fato é, excelências, que o dever do policial militar é agir conforme a legislação. Não é providenciar medicamento, isso é assistência social. Assistência social, gente. Né? Deveria fazer o quê? Socorrer a vítima do atropelamento, levar, conduzir até o PS, o hospital, fazer, registrar a ocorrência no momento, ali. Tanto é que o boletim de ocorrência da Polícia Militar é manuscrito. Por que é manuscrito? É para se fazer na hora, né? Para ter, nós, nessa ocasião, condições de verificar o que aconteceu, trazer ali aos autos, porque o papel é frio, todos nós sabemos, né? Então, o que acontece? Eles deveriam ter feito, não fizeram. Então, todas as informações coligidas nos autos, nos trazem, nos remetem e nos assegura severamente que os policiais acusados cometeram um crime de concussão, tá certo? Tanto é que foram presos, né? E não envolve policiais ou quadrilhas, né? Que é difícil se comprovar, se materializar a prova do flagrante delito. É permitido hoje, pela doutrina majoritária, que o agente que está de posse das informações retarde a diligência a fim de colher maiores provas e concretizar o flagrante. Diferente do flagrante preparado, que não é o caso. Não é o caso, certo? Tanto que estava no inteirinho, foi abordado pela Força Tática, né? Foi constatado e seguiram em diligência. Então não houve quebra de diligência aí, para falar se preparou o flagrante. Não, jamais. Os acusados, eles violaram o dever funcional, certo? O valor da probidade, ajudar o cidadão de forma a prestar um serviço público, não exigir dinheiro, né? Exigir dinheiro para fazer o que já é dever, já é pago para isso, certo? Então, dessa forma, a acusação entende que eles merecem serem condenados, os dois. De forma alguma, o outro policial se excusa mediante a alegação de que eu não sei o que meu parceiro está fazendo. Se um confia a vida dele no outro, não dá para falar que o policial não sabe o que o parceiro está fazendo, não pode. Eles passam 12 horas trabalhando juntos, um sabe do que está acontecendo com o outro. Isso é nítido, né? Dessa forma, eu passo a palavra ao nobre ilustre promotor para que finalize aqui o nosso pedido de condenação dos acusados. Excelência, tem alguns fatos que restam incontroversos. Não tem o que discutir. Vamos lá. Primeiro, houve um atropelamento. Certo? Tem um atropelamento, tem uma vítima. Muito bem. Fabiano, policial militar, o que o Fabiano pede? Defesa, tudo folhas que encontra nos autos. Certo? O que o Fabiano diz? Em razão do atropelamento com o socorro da vítima, dona Rubenilde. Doutor Fabiano, as folhas 230, que combinou com o civil que ele deveria levar remédios para a atropelada, que tais medicamentos deveriam ser deixados na companhia da Polícia Militar. Medicamentos, isso foi o que o Fabiano combinou. E mais, o Fabiano, policial militar, telefonou para o civil
para saber que ele já estava trazendo remédio para a atropelada. Preocupação do militar com o remédio. E ainda também confirma o Fabiano. Marcou o encontro com o atropelante às 19 horas. Só que não marcou no pronto-socorro. Marcou lá onde ele estava saindo de serviço. São folhas 230, por gentileza, está à disposição. Se não bastasse, então nós temos, como está nos autos, todo o reconhecimento. A preocupação do policial militar Fabiano com a saúde da vítima de atropelamento. Estamos muito sensibilizados com essa preocupação. Né? Pena que ele não é médico. Pena que ele não faz parte da assistente social. E sim policial militar para cumprimento da lei. Vamos ver o que a dona Rubenilde diz a respeito desses fatos. Nos autos, folhas 236. Ela reconhece que sofreu um atropelamento. Tá? Reconhece que sofreu atropelamento. Sofreu um pequeno ferimento no braço. Tá? Foi ministrado uma dipirona. Dona Rubenilde foi medicada com uma dipirona. O que mais? Foi submetida também a exame no crânio. Tá? Tudo em razão desse fato. Não se preocupou nada com o exame, nada. O Fabiano se preocupava com a dipirona, com medicamento para a dona Rubenilde. Daí ainda foi perguntado no auto do processo a dona Rubenilde. E ela respondeu que o atropelante nada lhe disse sobre pagar remédio ou dar algum dinheiro a depoente, bem como nenhum policial militar falou algo sobre medicamento, sobre remédio, sobre nada. Não consta também. Folhas 236, você pode constatar nos autos. Daí houve uma intervenção de uma viatura de força tática, que suspeitou de toda essa movimentação, Tenente Marcos. Daí o José Matias, achando que era tudo comparsa, Tenente Marcos, foi abordado, explicou toda a situação para o Tenente Marcos. Nisso, tocou o telefone de José Matias. O Tenente Marcos, juntamente com o soldado Dantas, falaram: deixa o telefone e viva a voz. Ele deixou. E o soldado Dantas e o tenente ouviram a ligação, que novamente ele vem pedindo. Novamente o celular do civil tocou e foi recebida a ligação, agora pelo soldado Dantas, como interlocutor. De forma aparentemente nervosa, o solicitante, novamente pedindo dinheiro. Mas na frente vai ver que esse solicitante era o policial Fabiano, é o número do telefone dele. Tá? Não foi qualquer telefone que tocou. Encontra-se nos autos o número do telefone dele. Tanto que quando foi indagado sobre a propriedade do telefone, que ele mesmo confirmou o número, ele desmaiou. Ele passou mal quando ele foi surpreendido, que o pessoal já sabia o número do telefone dele. E o soldado Dantas, dialogando com o soldado Fabiano no telefone, falou: o dinheiro está a caminho. Fabiano disse: isso aqui é do celular, só um minutinho. O Dantas, vamos na outra folha. O Dantas permaneceu então com o aparelho celular, acreditando receber uma nova ligação. E recebeu. Minutos após, o declarante verificou que tal celular, o dado Dantas, estava com o telefone do Fabiano, policial militar, estava tocando. E ao observar o visor externo, verificou que o número 8633 tal, pertencia ao Fabiano. Ele atendeu e em seguida, o outro indivíduo, que era o Fabiano, passou a dizer, abre aspas, e aí, está chegando? Onde você está? Estou na estrada de Campo Limpo. Está trazendo dinheiro? Você está trazendo o dinheiro? Está na mão. Soldado Dantas com o celular do Fabiano. Grifado todos os termos. Se não bastasse,
nós temos que o Edmar, irmão, né, o rapaz que foi abordado, o Edmar, como o Matias não tinha dinheiro, pediu para que o Edmar levasse. O Edmar levou esse dinheiro. Tá? Levou a importância de R$1.000. Que até então, excelência, R$1.000 era para dar assistência médica à senhora que foi vítima de atropelamento. R$1.000 para comprar uma dipirona. Eu acho que nenhum de nós, nesse plenário hoje, tem R$1.000 na carteira. Acredito que ninguém tem R$1.000, ninguém vai chegar em sã consciência em casa, abrir uma carteira ou pedir para a esposa, me dê R$1.000 que eu preciso para comprar uma dipirona. Meio estranho. Mas nesse mundo acho que tudo é possível, né? É meio estranho isso aí. Isso causa perplexidade. E o que nós temos? Em razão desses fatos, nós temos a única coisa que pedir a condenação. Mas antes, de forma a deixar bem claro a concussão, a exigência, nós fizemos uma analogia dos fatos. Simples. Muito provável a defesa fale, necessário para a concussão a exigência. Nós estamos no tribunal. Não estamos num primeiro ano de direito, não vai chegar no crime e falar, viu, ele falou exigir. Se ele não falou exigir, então não é exigência. Ninguém comete crime falando o verbo, e sim praticando crimes. Certo? E como foi essa exigência? Policial militar, fardado, veículo ostensivo. O poder do Estado estava presente. A autoridade do Estado de impor lei, ali presente. Não estava por ouvir dizer. É diferente de chegar num bar, chegar e pedir, me dá R$10. Agora um policial militar fardado, uma viatura da polícia militar, impondo respeito à sociedade, ele vai falar, eu estou exigindo ou não vou falar exigindo que esse aqui eu vou afastar desse crime? Não. Imaginemos uma situação hipotética. Uma rua aqui na frente, um policial de trânsito, tem um acidente de trânsito, um policial militar vai lá, para preservar a via, ele desvia o trânsito, eles fazem os sinais desviando o trânsito. Ele está exigindo que o senhor tome aquela postura, vire à esquerda ou à direita, ou ele está pedindo? Faça se quiser. A postura do policial militar fardado no trânsito, ele está exigindo ou pedindo? Um policial militar na árdua profissão dos senhores, uma periferia, à noite, fazendo uma busca pessoal num bar, revista pessoal num bar. Chega 4 policiais, todo mundo na parede. Eu vou revistar os senhores. Está exigindo que se faça ou está pedindo que se faça? De igual forma, o policial, infelizmente, pedindo R$1.000 para comprar uma dipirona, estava exigindo R$1.000 ou não? Difícil. Nesses termos, excelência, o Ministério Público Doutor, pede um minutinho, qual página daqui a consta que o pouquinho, réu pediu os R$1.000 pra comprar de pirona? 409, certo? E o seguinte, vamos ver, a gente pede a condenação no 305, que é o crime de concussão, combinado com 70 A e L, que ele estava em serviço, certo? A e L, e bem como a majoração da pena de 1/3 nos termos do artigo 173. Que seja aplicada essa sanção como forma
a única forma de propiciar justiça. E nessa justiça, excluído do quadro de efetivo da Polícia Militar, ambos os policiais. Porque não tem como alegar qualquer desconhecimento de cada um. Doutor, Excelência, muito obrigado. A promotoria encerra neste momento. Vindo a manifestação do Ministério Público, passo a palavra para a defesa. Excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Valdinei, a quem nós admiramos muito pela eloquência e conhecimento jurídico que o senhor demonstra em todas as audiências que o senhor preside, sendo um juiz elogiado e muito reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Desta forma, eu aqui o cumprimento em nome de todos os advogados do Brasil. Senhores oficiais, Capitão Wagner, Capitão Guilherme, Capitão Valdemir e Capitão Lucas, na mesma proporção aqui, externamos o nosso respeito à Polícia Militar do Estado de São Paulo e a nossa gratidão pelo serviço que os senhores prestam, porque é graças a esse serviço tão nobre que os senhores prestam que nós conseguimos andar na rua e que nós conseguimos estar aqui, na justiça, fazendo uma sustentação oral. Porque estamos aqui, porque temos policiais que nos guarnecem ali fora. Se não tivéssemos esses nobres policiais, não poderíamos estar aqui e fazer a nossa sustentação. Bem como os senhores também não poderiam dizer o direito. Então, dessa forma provada, aqui está a importância da Polícia Militar. Não só lá fora, mas como aqui dentro também. Desta forma, recebam os nossos cumprimentos também pela Ordem dos Advogados, a todos os oficiais e praças que compõem a Polícia Militar, tanto os ativos como os inativos, porque fazem parte da nossa história. Se a Polícia Militar chegou até onde está hoje, é graças àqueles que já prestaram o seu serviço. Os nossos nobres membros do Ministério Público, o doutor Rogério, a doutora Patrícia, o doutor Sérgio, recebam com acalento o nosso abraço da Ordem dos Advogados do Brasil, pois sabedores somos que respeitamos as opiniões jurídicas, que pese, nesse caso, discordamos completamente de toda a argumentação feita pelos senhores, porém isso em momento algum retira o nosso apreço pelo nobre trabalho dos senhores, pois são os senhores que auxiliam a justiça. Aos nossos nobres colegas, membros da OAB, recebam também aqui os meus cumprimentos ao trabalho dos senhores, pois sem o advogado não haveria justiça. Senhores, estamos diante aqui de um caso onde 2 policiais militares começam sendo acusados de qual crime? Corrupção passiva. São presos em flagrante, inclusive, pela corrupção passiva. O flagrante que tem a sua... Doutor, por favor, não me permitiu, por favor, não, só deixa eu terminar o raciocínio, por favor. Deixa eu terminar o raciocínio. Então ele foi preso em flagrante por corrupção passiva. Ok. Chegou-se no transcurso da ação penal com alguns depoimentos, vem-se o aditamento. E vem-se o aditamento por quê? Porque era notório que a demanda estava ganha pela defesa, já na fase instrutória. E aí, chegamos então ao aditamento, aí fazendo a modificação do crime para o crime de concussão. Legal isso aí, doutor? Nosso colega disse aqui, membro do Ministério Público, é triste para o Ministério Público, doutor, por favor, é triste para o Ministério Público ver 2 policiais a um cidadão de bem oferecer-lhe R$500, simbólico, como foi dito aqui, como um café. Primeiro, que cidadão de bem é esse que já ostenta o seu nome no livro dos culpados? Não é um cidadão tão de bem assim? Ele já teve as suas passagens criminais. E que honestidade é essa de um cidadão que se diz, que depois até se comprovou que isso era mentira, que oferecer R$500 para um policial?
Triste. O Ministério Público diz que é triste ver um policial falar, olha, R$500 não, dois duques. Triste são 2 policiais estarem sendo processados aqui hoje, excelências, devido à falta de caráter e fala de um homem que já teve o seu nome, já foi processado, julgado e tem o seu nome lá no rol dos culpados. Isso sim é triste, é ter 2 inocentes sendo julgados aqui. Triste é o cidadão achar que 2 inocentes são culpados. Isso sim é triste. Dessa maneira, por favor, passo a palavra. Ele foi impugnado o aditamento, doutor? Não, doutor, não foi impugnado. Ah, tá. Obrigado, doutor. Foi respondido. Obrigado. Né? De prisão, ele consta na prisão em flagrante devido por 305. É mero erro de digitação, por isso a denúncia foi editada, doutor. Foi fundamentada. A denúncia ela foi fundamentada após editada. 305 do Código Tudo bem, Penal. a gente também vai falar sobre o 305, doutor, não se preocupe quanto a isso. Que pese o empenho dos doutores tentarem sustentar um crime que por si só não se sustenta, alguns pontos têm que ser esclarecidos, né? Porque a acusação, ela começa num ponto, só que nem ela se sustenta. Tanto é que não consegue sustentar uma acusação. Está confusa, se é no 308, se é no 305, o próprio MP não chega a essa conclusão. E quer discutir aqui sobre isso. Doutor, por favor. Começar com a doutora. Normalmente é uma questão de ordem, os senhores. Tá? A palavra está com a defesa, legal? Pessoal do Ministério Público, obrigado. Tá? Obrigada, excelência. Tudo que a doutora sustentou aqui já cai por terra. Mesmo porque, se antes tinha uma palavra, não tinha materialidade. Agora, com a própria testemunha, né, que era parte, a suposta vítima, veio aqui perante esse juízo e desmentiu tudo que disse. Ele veio aqui e disse que mentiu. Então, se antes tinha uma palavra, isso nem tem mais. Porque ele veio aqui, ele assumiu o erro e a própria promotoria já pediu que ele seja também denunciado por crime de denunciação caluniosa. O soldado Dantas estava mentindo, doutora? Estou falando do Matias. Certo. Ainda não cheguei no Dantas, doutor. Ah, que bom. Ele veio aqui e desmentiu. Então, tudo que a doutora disse aqui caiu por terra. Não tem materialidade e não tem uma palavra que se sustente. E o flagrante não ocorreu. O próprio Ministério Público está confuso. Tanto é que não está sabendo diferenciar um flagrante preparado com um flagrante legítimo. Eu trago a baila aqui, peço Vênia para trazer o conceito de Guilherme de Souza Nunes do que diz sobre o flagrante. O flagrante preparado ou provocado, que é o que aconteceu no caso, abre aspas, trata-se de um arremedo de flagrante, ocorrendo quando um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-lo. Trata-se de um crime impossível, tipificado no Código Penal pelo artigo 17. Só um momento para terminar, doutora, eu vou dar sim para a doutora, tá? O que a promotoria tentou fazer aqui, trazer aqui, que foi um flagrante esperado, mas não houve. O flagrante esperado também pelo conceito de NUT, abre aspas, logo é viável a sua consumação. Onde foi interferência para preparar? Doutor, por favor. A polícia, logo é viável a sua consumação. Estou falando do esperado, que a promotoria está tentando se fazer valer aqui. Pois a polícia não tem certeza absoluta quanto ao local. Nem tampouco, grifo meu, nem tampouco controla a doutora não deixa eu terminar uma frase, fica difícil. Excelência, por favor, questão de ordem. Não, É questão de ordem, tá? Para que tenha esse devido natural, né, desenvolvimento aqui da atividade, desse julgamento, é muito importante que se respeita as palavras. Tá? No momento, a palavra está com a defesa,
tá? Como teve também um momento específico com o Ministério Público. Então, por gentileza, tá, senhores promotores, vamos respeitar essa ordem natural do desenvolvimento do procedimento, ok? Obrigado. Retomando, logo é viável a sua consumação, pois a polícia não detém certeza absoluta quanto ao local. Gritando, nem tampouco controla a ação do agente criminoso. Eu falei o conceito, a partir do momento que o soldado Dantas, a partir que ele foi interpelado, o Matias, e houve essa delação mentirosa, né, eles interviram, eles deixaram de ser policiais que estavam acompanhando. Eles não fizeram flagrante, eles foram parte da ocorrência no momento que ele pegou o celular e supostamente tenha tido uma conversa. Estou indo, estou levando o dinheiro. Ele está instigando a outra pessoa do outro lado. Ele deixou de ser imparcial. Ele entrou na ocorrência. Ele manipulou a conversa. E que também não se sustenta. Porque no primeiro depoimento, diante do PPJM, ele fala uma coisa. Perante esse juízo, ele veio aqui e fala outra coisa. Ele também não se sustenta. Primeiro fala de dinheiro, primeiro não fala de dinheiro, depois fala de dinheiro, ele também não se sustenta. Seria a única pessoa que poderia afirmar deixou de ser imparcial na ocorrência, interferindo de forma ativa na ocorrência. A denúncia foi aditada para o 305 exigir, porque receber ele não recebeu mesmo. Vale lembrar do intercrimes. Quais são as fases de um crime para ele ser consumado? A exigência não ocorreu, assim como o recebimento também não ocorreu. Houve, se hipoteticamente tivesse ocorrido um pensamento, uma intenção, isso não é punível, não é verdade? Ninguém no nosso ordenamento jurídico foi ou vai ser punido por ter pensado ou até preparado, ter se preparado para cometer um crime que também não é punível. Né? Precisaria do exaurimento, precisaria da consumação do 305 ter exigido, também ter recebido, como os doutores preferirem, tanto no 305 como no 308. Eu quero também esclarecer aqui da senhora Rubenilde. É uma senhora que sequer se lembra, pelo próprio depoimento dela que está nos autos, qual foi o veículo que levou ela até em casa, muito menos ela vai lembrar se tinha receita, se não tinha. Ela mesma veio aqui e disse que ela faz uso de remédios controlados, é uma senhora diabética. Ela também não afirma pelo sim ou pelo não. R$1.000. Vale lembrar, realmente, R$1.000 é muito para um remédio. Mas se o próprio irmão, que ele também sustenta nas duas versões, que ele não sabia, não foi dito a ele que o dinheiro era para pagamento de algum policial. Ele veio aqui e disse que viu um remédio na mão do irmão. O remédio ele iria ser entregue. Os R$1.000, vale lembrar que também está nos autos, era um feriado. Por que não ele não pegou esse dinheiro para curtir o feriado? Ele ia falar isso para o irmão, que ele iria curtir o feriado com esses R$1.000? Não se sabe, não é uma pessoa idônea. Não é. É um criminoso reconhecido pela justiça. Cumpriu pena. Continua também numa situação, em situações duvidosas. Se houve um crime aqui, quem cometeu esse crime foi esse senhor. Não foi os acusados que aqui. Gentil, veio aqui uma pessoa, uma delegada, uma pessoa totalmente idônea. Veio aqui e disse que o acusado, Fabiano, ele é conhecido por ser gentil. Por que não? Ele não pode se preocupar com uma pessoa. Agora vem a promotoria aqui e fala que ele não se preocupa. Vocês estão esquecendo que o policial militar é humano. Ele é pai, ele tem mãe, tem coração. Nada diz que ele não deve se preocupar com as outras pessoas. Eles estão ali, ó, no dia a dia, muito mais do que nós.
preocupam sim, eles que estão mais ali na ponta, lidando com todos os tipos de pessoas. Ali, quem tem mais sentimentos são eles. Por que não, quando ele não viu o caso da senhora, ele não ficou preocupado com ela? Ninguém aqui pode vir e falar que ele não tem coração, que ele não tem mãe, que ele não viu naquela senhora a mãe dele, alguém que precisava de uma ajuda dele. E o policial militar também tem um dever com a população, não é só combater crime. Por favor, pode ir. Pois não, quando a senhora disse que do aditamento, tal, que não houve o flagrante, realmente não pode ser inspirado ou forçado ou forjado, porque na hora do momento que ia entregar o dinheiro, já percebendo que havia uma movimentação estranha de outros carros policiais, o policial ficou meio ressabiado, até atento pela profissão, pela experiência que ele tem nas ruas. Então ele só não recebeu por conta disso, pela movimentação estranha que houve. Mas que ele ia receber, assim, se não houvesse, não tivesse tido essa denúncia ali para a Força Tática no momento, ele iria receber o dinheiro, sim, senhora. Tudo bem, mas o pensar, o sentir não é crime, ele não recebeu. Então, a Força Tática deveria ter esperado ele receber o dinheiro para pegar em flagrante, mas não, assim não fez. Ele tornou o crime impossível, doutora. Impossível o crime. Exigiu, tá bom? Obrigada pelo Bem lembrado aqui pelo meu colega, além de tudo, ele marcou de conversar com o Matias na frente da companhia. Se ele fosse receber dinheiro, ele ia receber na frente da companhia, na frente dos pares dele. Ele iria para um lugar ermo, ele iria para um lugar onde ninguém estivesse vendo, ele iria na frente da companhia. Por favor, veio um policial aqui, eu até falo quem, que disse que abordou o Tiago pelas vestimentas dele, durante um calor do momento que estava acontecendo, eles estavam ali querendo pegar uma concussão, eles iam abordar uma pessoa que estava passando na frente da companhia por causa da roupa. Muito mal contada essa história, não sei qual é a intenção desses senhores, mas está muito mal contado. Permito, deixa eu só chegar aqui falar a pessoa. Enfim, pode. Corrupção, como todos sabemos, ela precisa do resultado. Basta a exigência, que nesse caso houve simulado no impedimento da acusação. Em qual momento houve a exigência, doutor? Qual que é a prova que o doutor trouxe? Que realmente existe. Quem disse a quina foi quem? Foi o Matias. Ele veio aqui e falou que era mentira. Então a única prova que o doutor disse caiu por terra. Que o doutor tem caiu por terra. Por que ele não estava coagido então da outra vez? Por que ele foi coagido aqui? Aqui não, aqui ele está perante o juiz. Aqui ele está. Aqui. Doutor, com todo respeito, como que nós poderíamos dizer que uma testemunha seria coagida diante de membros do Ministério Público, diante de juízes militares, doutor, por favor, diante de um juiz de direito, e o senhor quer comparar quando seria coagida, querendo ser coagida aqui, em vez de ser coagida em uma abordagem na estrada de Itapecerica, que é um local ermo, por uma viatura de força tática numa periferia, onde sabe-se que há muita letalidade policial, e o doutor vem dizer que ela foi coagida aqui. Seria um desrespeito com os nobres juízes o doutor afirmar isso. Doutora, muito obrigado. Obrigada, acho que deu. Faltou na audiência porque ele estava correndo da responsabilidade dele. Ele estava com medo porque ele sabe do erro que ele cometeu. Porque se ele fosse uma pessoa que sustentasse o que ele falasse, se ele fosse verdadeiro, ele tinha vindo aqui na primeira audiência e tinha falado, quis o dinheiro sim, ele quis, mas não, ele não veio aqui. Porque realmente ele ficou com medo porque ele sabia que ele estava errado. De quem era o medo dele? Ele estava com medo que ele estava acusando inocentes. Dois inocentes ficaram por mais de 2 meses presos. Senhores do Ministério Público, a palavra está com a defesa. Se vocês quiserem falar, vocês têm que pedir a parte. Se a defesa lhes conceder, vocês peguem, por gentileza, por uma questão de ordem.
tá? Para que a gente consiga. Obrigada mais uma vez, excelência. Só considerando que está nula parte, que a doutora permitiu. Concluindo, ele não veio aqui à primeira audiência justamente porque ele é um mentiroso. 2 inocentes trabalhadores que estão dando a vida por nós lá fora. Inclusive, o Fabiano já foi alvejado por bandidos e continuou nos servindo. Continuou colocando a vida deles ao nosso favor. Essa pessoa que ficou por mais de 2 meses preso por causa de uma pessoa inidônea, mentirosa, por que não sentenciado? Por causa dessa pessoa que 2 inocentes, 2 pais de família, 2 policiais militares ficaram presos. Se ele tivesse certo, se ele fosse homem, de honrar com a palavra dele no mínimo, já que as outras qualidades lhe faltam, ele teria vindo aqui e teria falado sim, ele queria o dinheiro era para ele, mas não, ele correu. Foi preciso muita busca, foi preciso exigência, reiterados, para que ele viesse aqui e enfim assumisse, ao menos isso, o erro, o mal que ele cometeu. Foi preciso ele vir aqui para fazer isso e ainda bem que veio. Vai arcar com a responsabilidade do que fez, mas veio. Então, se a promotoria tinha alguma coisa, hoje caiu por terra com o depoimento do José Matias. Acabou? Fim da palavra. Tem o terceiro. Tem um terceiro. Gostaria primeiramente de agradecer a honrosa oportunidade de estar aqui perante vocês. Gostaria que meus cumprimentos estendessem a todos os oficiais e praças, sendo ativos e inativos, como muito bem colocado. Se a Polícia Militar é o que é hoje, é decorrente do que ela já foi e vem sendo até hoje. Gostaria de agradecer a presença do Ministério Público. Ouso discordar do embasamento de todo o desenrolar. Contudo, espero que aqui ainda seja feita a justiça, onde vamos delongar mais o assunto. Meus caros membros e colegas da Ordem dos Advogados do Brasil, que estamos aqui fazendo valer o direito dos acusados, com tudo que foi constatado nos autos, certo? Podendo responder por eles o que de fato aconteceu lá, certo? De início, eu vou deixar bem claro que, a primeiro momento, quando eu li a denúncia, enfim, eu tive que procurar entender o que era Duque, o que era Quina, porque para mim não entendo. Então, uma coisa que foi dita de forma subjetiva, uma pessoa poderia não entender, não sabe o que de fato foi dito. Por quê? Temos que o crime, corrupção passiva, concussão, é um crime banal de que forma? As únicas testemunhas que no fato presenciaram é o acusado e a vítima. Sendo que a vítima, em seu regresso, foi julgado, teve vários processos e demonstram que o seu passado, inclusive com a questão de ter mentido em seu testemunho, não deve ter tanto pesar na questão do caso, porque é uma pessoa que não tem idoneidade alguma, certo? Qual palavra deve prevalecer mais? Um policial militar representante do Estado ou uma pessoa que já tem um regresso na vida criminosa? Adotamos o que aconteceu no dia. Os policiais estavam transitando com a viatura, sobre fim da suspeita do veículo, decidiram abordá-lo. Efetuando a abordagem do veículo, constatou que ao longo, antes de chegarem no veículo, viu que havia uma pessoa caída no chão, certo? Não se sabe o motivo. E o motorista do automóvel estava desembarcando do veículo para, provavelmente, vai saber, ou fugir, ou até mesmo ir prestar socorro, não se sabe,
até mesmo porque a viatura chegou na hora em que ele estava desembarcando. Partindo disso, como há uma vítima no solo, o dever principal do policial era ver se a vítima que estava ali estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, se algo pior poderia ter acontecido, e ficou prestando um auxílio. Conforme consta até nos autos, o soldado estava a uma distância de até 10 metros, levando em consideração que era pouco de tarde, estava um pouco longe do acontecimento, poderia não ter nem escutado e nem visto o que de fato aconteceu em relação à abordagem do outro policial. Por quê? O outro policial estava preservando a viatura e já iria fazer a abordagem da suposta vítima no caso, né? Enfim, aonde ambos, volta a frisar, a vítima e o acusado, apenas ambos conversaram, certo? Aonde veio esse termo que, volta a frisar, nem eu tinha conhecimento, Duque, Quina, não sei nem de onde surgiu isso daí, não sei precisar. Eu falei o termo, não falei de onde surgiu. Enfim, constatado ali que, de fato, a pessoa que estava dirigindo o veículo não tinha habilitação no momento, em momento algum falar que ele não era habilitado, mas que ele não tinha habilitação no momento, e nem a documentação do veículo, certo? A partir do momento que findou-se aquilo, em relação a esse primeiro crime, e em relação à questão da mulher ao solo, a conduta do policial militar, a primeira conduta era socorrer ela, o que de fato aconteceu. Por quê? Ela mesma informou que ela era diabética. Uma pessoa diabética, se não tem uma alimentação correta, pode vir a sofrer muitos problemas, certo? Onde efetuou a condução dela até o hospital. Lá, não levou em consideração essa questão dela ser uma pessoa doente, sabendo que o hospital público, às vezes, não dá um atendimento correto. Enfim, valendo-se que o mesmo policial que efetuou o primeiro atendimento à pessoa, a senhora Rubinilde, apresentou ela dentro do hospital e ficou lá dentro, ou seja, ele não teve em momento algum contato com o que estava sendo feito lá fora. Por quê? Volto a dizer, ele estava preocupado com a situação dela, porque ela mesmo disse que tinha todo o seu problema, estava lá, ela não estava muito bem de saúde, certo? Em relação ao senhor Fabiano, senhor Francisco Thiago, ele não teve parte nenhuma. Em relação ao Fabiano que estava lá fora, provavelmente em relação ao que poderia vir constatar em relação a medicamentos que ela iria necessitar, veio a fazer algum tipo de comunicado, não por função em relação ao policial militar, mas como função ética e moral. Porque eu faria a mesma coisa, eu me preocuparia. Até mesmo sabendo do passado, digamos, miliante, porque ele tem condenações, o rol de culpados consta o nome dele, certo? Vale ressaltar que toda a conversa, tudo que ocorreu após isso, culminou-se na questão do supostamente tivesse exigido uma quantia. Vale destacar que na página 409, no digníssimo Ministério Público informou, o dinheiro que é solicitado é em relação à dipirona, está muito claro em relação a isso, certo? Em relação à quantia dos R$1.000, que supostamente, de fato existe, mas que supostamente seria para eles, na página 410, no depoimento da vítima, informa que ele solicitou os R$1.000 ao seu irmão porque ele estava sem dinheiro no final de semana e ele queria aproveitar o final de semana. Isso está nos autos. Ou seja, Permite uma parte, doutor? Olha, conforme artigo 433, parágrafo
parágrafo 7º, eu não vou estar concedendo porque em momento algum eu apartei os ilustríssimos colegas. Enfim, se tiver interesse, não tem problema, já findou, porque a sustentação, ela mesmo não se manteve. A todo momento o Ministério Público não sabia para onde ia, se vem para lá, é flagrante, eu não sei. É de fato que não ocorreu. Se de fato ocorreu, foi um flagrante preparado. Por quê? A partir do momento que constatou que seria um crime ali, o que deveria ser feito? Já ia e prendia o policial militar na hora, não precisava aguardar. Não foi feito, foi preparado, foi toda hora instigando para acontecer e de fato não iria acontecer porque não tem crime. Munido disso, nós da defesa desejamos que os acusados sejam absolvidos conforme o artigo 439, a linha A, porque não houve de fato crime, não foi solicitado nada, até mesmo porque, volto a dizer, eu nem sabia do que se trata esse termo. Imagina uma pessoa, tudo bem, é o criminoso que supostamente está falando isso. De forma subsidiária, se porventura vier a não ser absolvido dessa forma, seja pelo artigo 439, a linha E. Valendo ressaltar que pedido principal, conforme o artigo 439, a linha A, tem fundamento na súmula 145, a qual a ilustríssima doutora colega já forneceu para os senhores informando em relação ao flagrante preparado. Munidos de toda essa prova, nós da defesa esperamos que a justiça aqui seja feita e que os policiais sejam postos em liberdade e voltem a exercer a sua função e proteger a sociedade, porque a sociedade está sendo lesada com a prisão deles. Tá certo? E por fim, gostaria de agradecer aqui e informar que a maior injustiça para um homem é ter que conviver o resto da sua vida por um crime a qual ele não cometeu, a qual ele está sendo culpado e ele não cometeu. Está nos autos isso. Posto isso, passo a falar ao excelentíssimo senhor doutor, muito obrigado pela presença. Agradeço. É encerrado a fala da defesa, também brilhantismo do Ministério Público, passo a proferir o meu voto. Senhores, em que pese o ilustríssimo e o esforço inenarrável da defesa em desqualificar a denúncia no que tange a concussão, mesmo esse entendimento de concussão sendo proveniente de um aditamento da denúncia, nos autos há fortes evidências que apontam para uma exigência de vantagem indevida mediante deixar de exercer ali uma função jurídica por parte, ao menos, de um policial. Pelo meu entendimento, o policial Fabiano Cássio Domingos de Azevedo, ele agiu, sim, com o dolo, ao passo que, quando ele identificou que o civil não estava portando a devida documentação e que aquela documentação, ou aquela situação lá era completa irregularidade, bem como quando o civil ofertou uma vantagem para poder se eximir da sua responsabilidade legal naquele momento, ele acabou aceitando a oferta. E diante dessa circunstância, eu passo a afastar essa questão do flagrante preparado. Ele aceitou a oferta e mais, ele fez uma contraproposta.
esse valor que você está me oferecendo não serve. Melhore essa proposta. E a proposta que servirá é R$2.000. No que diz respeito ao segundo acusado, soldado PM Francisco Tiago Farias Lima, pelo meu entendimento, e como ficou evidenciado nos autos, ele não teve o dolo sustentado pelos ilustríssimos representantes do Ministério Público. Não teve um dolo que tipifique a sua conduta como uma conduta criminosa, lá do tipo 305 do CPM, concussão. Por quê? Não podemos aqui nos permitir analisar ou nos posicionar, acima de tudo, diante de conjecturas. Eu entendo que o Ministério Público fez uma conjectura quando ele sustentou que o soldado PM Francisco Tiago deveria presumir que o seu colega Fabiano Castro Domingos estava incorrendo em crime. Não. Nós temos que utilizar critérios objetivos. Pelo exposto, condeno o soldado PM Fabiano Castro Domingos Azevedo por incorrer no crime de concussão do artigo 305 do CPM e combino o tipo com o artigo 70, a linha E L do mesmo diploma legal, mas afasto a majoração de pena em um terço do artigo 173. Em seguida, absolvo o soldado PM Francisco Tiago Farias Lima por entender que a sua conduta não denota a intenção criminosa, e o faço fundamentando no artigo 439, a linha E, por entender que faltam provas que lastreiem uma condenação. Diante disto, oportuno os oficiais componentes da mesa para apresentar os seus votos. Pois bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Ministério Público, a defesa, pela brilhante sustentação oral. Passando o meu voto, inicialmente o PM Fabiano ficou demonstrado pela instrução que ele praticou o núcleo do tipo da concussão, ou seja, exigir vantagem indevida. Diante do exposto, eu condeno o soldado Fabiano no crime do artigo 305 do Código Penal Militar, porém na sua pena mínima. E no que tange o PM Francisco Tiago, nós temos que observar que a culpa não é presumida. Há necessidade de ter a prova robusta, o que não ficou demonstrado nos autos em apreço. Portanto, eu absolvo o PM Francisco Tiago com base no artigo 439, alíneas A, segunda parte, e C do Código Penal Militar. Pela ordem, excelência, precisa da fundamentação da primeira condenação. Está faltando por Vossa Excelência a fundamentação da condenação, por gentileza. Sim, com base no 305, ele exigiu a vantagem indevida e ainda fez uma contraproposta, como bem explanado pelo nosso meritíssimo relator. Primeiramente, parabenizar a acusação, todos os integrantes, doutores, pela belíssima exposição. A defesa também, igualmente, brilhante, né? Externar minha admiração pelas duas instituições.
e peço vênia à defesa para discordar em relação ao réu Fabiano, né, que prestei bastante atenção na explanação e estava aguardando uma explicação dos motivos que levaram o Fabiano a não tomar as medidas cabíveis diante das irregularidades que foram encontradas e cumprir com a sua missão. E isso nos leva realmente à primeira presunção, que depois se transforma em fato, né, em fato comprovado, que ele tenha realizado realmente o crime de concussão, apesar de ter desmentido a vítima em plenário, ter desmentido durante o seu depoimento referidos fatos. Tá? Outro ponto que nos causa estranheza é que, se realmente esse policial estivesse imbuído de humanidade em relação à senhora Rubenilde, diante do fato de que teria sido receitado apenas uma dipirona, que não custa absolutamente nada, ele mesmo teria contribuído com esse valor, teria ido até a farmácia, comprado esse medicamento. Além do que, até mesmo a senhora Rubenilde talvez já tivesse esse medicamento em sua residência, então não se sustenta o fato dele ter aguardado, pedido para que o infrator fosse até a localidade para poder entregar esse dinheiro. Em relação à prova, existe prova robusta, porque não podemos desprezar os depoimentos dos policiais militares. No caso, o Dantas, que disse em bom tom, e aqui presente a esse conselho de sentença, de que o telefone foi atendido primeiramente pela vítima e colocado em viva voz. Então eu desprezo e afasto a questão do flagrante preparado, até porque não houve de fato um flagrante em relação à concussão. A concussão já estava com o fato consumado anteriormente. Aqueles procedimentos posteriores, e que iria desembocar no flagrante, até por conta de certa confusão em relação ao inquérito e o próprio Ministério Público, seria em relação ao crime de corrupção, que era o do 308 inicialmente posto aqui. Então, em relação a isso, também não houve flagrante preparado. E o crime se consumou só pelo fato de exigir. E exigir de que forma? Como muito bem exposto pelo Ministério Público, Dr. Cofassi, a exigência se deu até, vamos dizer assim, indiretamente, pelo fato dele ter dito à vítima, antes que lhe fosse oferecido o café, ele disse à vítima o seguinte, que na delegacia não teria mais como conversar. E aí induziu a vítima a ofertar. De fato, a exigência já aconteceu neste momento, e com todas as nuances que o Dr. Cofassi que não nos pede aqui revelar. Então, em relação ao Fabiano Cássio, meu voto é pela condenação no artigo 305, e eu faço, observando o artigo 69 do Código de Processo Militar, no mínimo legal, em 2 anos, na primeira fase, e atribua a ele o que está na denúncia, as agravantes do artigo 70, inciso 2, a linha G, pela violação de dever inerente a cargo. Deveria ele ter levado a vítima, a suposta vítima, à delegacia, deveria ele ter autuado a vítima pelas irregularidades que foram encontradas. Tá? E também pelo fato de estar em serviço, uma vez que a concussão não depende dele estar em serviço. Então também reconheço o agravante da linha L, por estar em serviço, 2 agravantes, portanto, e majoro a pena em 10 meses, 1/5 para cada agravante. Então condeno o Fabiano Cássio a 2 anos e 10 meses de prisão. Em relação ao PM Francisco, assim como os nobres colegas já do Conselho de Sentença, reconheço que o conjunto probatório é muito falho.
em relação a ele. Embora exista ali um depoimento dizendo que ele tenta se evadir do local no momento em que está acontecendo o flagrante, eu observo que isso se tornou isolado. Eu não consigo verificar que ele estivesse também lá presente naquele momento. E até entendo que poderia ter o cometimento aqui de um crime aí de descumprimento de missão, mas não é o caso. Então absolvo o PM Francisco, né? O faço pelo 439, a linha E. Não existir prova suficiente para sua condenação. É como voto. Obrigado. Bom, primeiramente queria agradecer o empenho, né, tanto da promotoria como da defesa. Demonstraram estar convicto naquilo que acreditava, mostrando seriedade no assunto. E cabe a nós aqui julgarmos qual a situação chega próximo da realidade, né? Então, eu acredito que houve o crime de concussão, houve a exigência, houve uma negociação, e nessa negociação teve a exigência, demonstrado ali pelo defensor que não sabia o termo Duque e Quina. Quem participava lá devia saber, porque ninguém questionou. O que é Duque? O que é Quina? Uma marca de café é Duque, uma marca de café é Quina, ninguém questionou. Então eles deveriam saber bem do que se tratava de Duque e Quina, ninguém questionou. Então eu entendo que houve a negociação, houve a situação mencionada na denúncia, e posteriormente foi alegado que o José Matias, aqui nesse plenário, ele disse que mentiu. Mentiu, aí a gente já não sabe mais qual foi o momento então que ele mentiu, né? Que uma pessoa que mente, a gente sabe se foi no primeiro, se foi no segundo momento, quando ele fez a denúncia, ou quando não foi. Mas junto com todo o desenrolar do processo, deu para verificar que estava com dinheiro, levou os R$1.000 do telefone, tinha naquele momento. Ele mentiu, a gente já não sabe mais qual que disse a verdade, porém, todo o conjunto das provas indicam que houve crime de concussão. Então eu condeno o Fabiano ao crime de concussão no artigo 305, combinando aqui com o 70, a linha do inciso 2, a linha G e L. E afasta a majoração indicada pelo 173. E quanto a L, às vezes falam é por causa de serviço ou não, mas mediante o 305 já diz a condição que indica. É isso que o meu julgamento. Quanto ao Tiago? Sabia que faltava alguém aqui. Quanto ao Tiago, também, dentro de toda a situação mencionada, o Fabiano que conversou, o Fabiano que marcou, então a gente não consegue vislumbrar, não foi direcionado muito aí, qual a efetiva participação do Tiago. Consta que ele correu. Até então, vai saber o que ele imaginava que correu, já que não tinha menção de ele ter participado ativamente. Então, para não fazer injustiça, eu prefiro, por uma pessoa que não tem participação, eu prefiro absolvê-lo nos termos do 439, a linha E também. Bom, em que pese aí o excelente trabalho feito pela defesa, a eloquência, aplausível, né? Também não foi diferente o trabalho da acusação, os nobres membros do Ministério Público também fizeram uma explanação excelente, mas por tudo que vimos nos autos, pelo conjunto probatório, é necessário que a gente aí condene, né, o senhor Fabiano Cássio Domingos de Azevedo pelo crime de concussão, tendo em vista que o crime foi cometido, em que pese aí haver dúvidas com relação ao flagrante, o crime já havia sido cometido quando da exigência feita pelo senhor Fabiano. Então não há dúvidas com relação ao cometimento do crime e se faz necessária a condenação dele. Afasto as agravantes aí do artigo 70, entendendo que o contido nas alíneas do referido artigo já são próprias da tipificação do tipo do crime. Então, inaplicável aí, incabível
a aplicação dessas agravantes, né? Bem como com relação ao artigo 173, neste quesito aí não houve, não entendo que tenha havido conduta do Fabiano para a aplicação do artigo. E com relação ao Francisco Thiago, se faz necessária a absolvição dele. Evidentemente não poderíamos aqui condená-lo por realmente não haver provas de que para o crime ele concorreu. E por isso também absolvo aí no artigo 439, a linha E do Código Penal Militar. Vistos os votos, passo a declarar qual foi a decisão deste Conselho. Este Conselho condenou o soldado PM Fabiano Cássio Domingos Azevedo por 5 votos a 0 de ter incorrido no crime de concussão do artigo 305 do CPM, com algumas qualificadoras. Este Conselho absolveu o soldado PM Francisco Thiago Farias Lima por 5 votos a 0, por falta de provas, do artigo 439, a linha E do Código de Processo Penal Militar. Quero agradecer. Juiz presidente, Acho que nas qualificadores ficou 3 a 2. nas qualificadores foi 3 a 2. Então foi 3 a 2 nas qualificadores. No tipo simples. Tipo simples. Então, ratificando, nas qualificadoras da condenação do senhor Fabiano, foram afastadas por 3 a 2 dos votos aqui deste Conselho. Quero agradecer, acima de tudo, a presença de todos, pelo ilustre empenho e brilhismo do pessoal do Ministério Público, pelo brilhante também empenho e desenvolvimento, né, do pessoal da Defesa. Obrigado a todos.